Boa noite. E aí, gente, tudo bem? Tudo em paz? Vocês estão orando bastante? Estão ou não? Não ouvi. Estão orando bastante ou não? Estão nada, senão não estava aqui. É castigo, vocês têm que ficar me ouvindo. Você sabia disso ou não? Eu sou o único que estica até 9h30. Todo mundo está com tempo hoje ou não? Porque o assunto é bom, hein? O assunto hoje é chamado, é convite, é puxão de orelha. Sabia disso? Todos dispostos aí? Ô, Bia, não faz comigo não, eu saio de casa, né? Maior esforço para chegar aqui. Você vir com essa conversa, vai puxar minha orelha, vai chamar minha atenção. É difícil assim, né? Hã? Vocês acreditam que vai ser assim ou não? Vocês acreditam? Não? Um pouquinho de amor? Tá bom. Então tá bom. Pergunta de Jesus para Pedro isso aí, hein? Já tá cuidado com esse negócio aí, né? Jesus não perguntou para Pedro, né? Como é que Jesus perguntou para ele? Pedro, tu me amas? 3 vezes perguntou, né, para ele. Só 3, né? Para ver se ele tinha certeza. Pedro só negou Jesus 3 vezes, só 3, né? A gente continua negando aí sei lá quantas vezes, né? Mas, enfim, vamos lá. Gente, tudo bem? Tudo em paz? Então eu vou procurar ser pontual. Ó, eu tenho 30 minutos a partir de agora. Combinado? Faz assim para mim, ó, acaba aí, encerra aí, que senão eu vou embora aqui até amanhã cedo, tá bom? Falou para mim, eu perguntei até, mas eu tenho que ficar até 8h30 ou 30 minutos, 30 minutos depois que você começar. Falei, então tá bom, vou começar às 9, até lá a gente vai só brincando. A palestra vai começar às 9, a gente vai batendo um papo aqui, quem quiser falar alguma coisa. Tudo bem para vocês ou não? Tá tranquilo? Nossa, gente, tô amando isso aqui, hein? Difícil acontecer desse jeito, hein? Vocês não estão com vontade de voltar para casa hoje, é isso? Estão devendo em casa? Hã? Tá com problema lá? Alguma coisa? Estão sendo perseguidos pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pela sogra? Hã? Estão sendo perseguidos aí? Tá bom. Vamos lá, gente, brincadeiras à parte, né? Então, graças a Deus, graças a Jesus, né? Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome e na presença de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre, dessa espiritualidade bendita. E assim, dessa forma, para que a gente possa ficar e fazer desses minutos os mais agradáveis possíveis, né? Que as mensagens possam tocar o nosso coração de uma forma a fazer com que a gente tenha um desejo, uma vontade imensa, incontrolável, de se aproximar cada vez mais de Jesus, porque Ele está junto de nós sempre, mesmo sem a gente perceber isso. Então a gente convida a todos para que a gente possa elevar o nosso pensamento ao Pai, a Deus, e assim nós vamos serenando os nossos corações. Vamos respirando profundamente, inspirando ar, soltando levemente, e nesse exercício quase que natural da vida, para boa parte de nós vamos captando, recebendo essas energias que foram trazidas e preparadas pela espiritualidade bendita, desde muito cedo, para que quando a gente aqui chegasse, pudéssemos encontrar assim esse clima de paz, de amor, de luz e de harmonia. Vamos aproveitando esse momento para também, através dessa respiração, durante todo o tempo que a gente estiver aqui, a gente possa doar um pouquinho daquilo que a gente tem de melhor. Com bons pensamentos, boas lembranças, boas imagens que são trazidas à nossa mente. Vamos nos esquecendo um pouquinho das questões externas, voltando o pensamento para esse ambiente, e assim tranquilos, serenos, completamente envolvidos nessa atmosfera bendita, nós, em forma de agradecimento, vamos acompanhar em pensamento a prece que o nosso Divino Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, de um modo maior com que perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos, Pai amado, de todo mal, que o maior deles, Senhor, é nós andarmos afastados de Ti e dos Teus ensinamentos. Porque Teu é o reino, poder e glória, agora, Senhor, e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. Gente, tema de hoje nosso, o Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho, sempre a gente faz isso, né? Mas hoje a gente vai ter Jesus como ponto principal, né, do nosso quase bate-papo, tá bom? E o que a gente vai falar sobre Jesus? Dessa presença que Jesus tem em nossas vidas de uma forma constante, né? A sua presença junto de nós, no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, a presença de Jesus junto de nós todos os dias, na companhia de inúmeras pessoas que vão convivendo com a gente, né, nas nossas relações do dia a dia. É porque Jesus está em cada um de nós. Tanto é, né, que existe uma passagem, né, evangélica de Jesus, onde ele faz uma recomendação, ele faz uma alusão, né, dizendo para as pessoas, para os discípulos, para aqueles que acompanhavam ele, né, ele agradecia, né, por as pessoas terem tratado dele, dado uma vestimenta quando ele estava com frio, dado remédio para ele, ter feito por ele algumas situações. E aí os discípulos, as pessoas estavam ao redor, falaram: pô, Jesus, eu não lembro exatamente do momento que a gente fez isso, desculpa, mas eu não lembro de nenhum momento da vida eu ter te dado algum remédio, não sabia nem que você tinha ficado doente. E por aí vai em cima dessas colocações. E aí Jesus fala assim: olha, cada vez que você fez alguma ação dessa, por cada um daqueles que se aproximam de ti, é por mim que você está fazendo. É aí que a gente está presente. Então isso mostra e aponta, né, que Jesus está assim constantemente junto de nós. Junto daquele que está na melhor condição, né, psíquica, física, espiritual, mental, emocional, assim como também naqueles que andam aí numa situação de decaídos, tristes, né, se sentindo abandonados, perseguidos, obsediados e por aí vai. Jesus está presente sempre. A gente é que precisa entender, compreender essa presença. E aí cabe sempre uma pergunta. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Alguém conhece Jesus aqui? Só para mim ter uma ideia, né? Que às vezes a gente está falando de uma pessoa que a gente não conhece. Alguém conhece Jesus aqui? Quem não conhece Jesus? Quem conhece Jesus, então? Só levanta a mão quem conhece de verdade. Eu acho que quase todo mundo conhece. Alguns levantaram a mão, né? Então está na dúvida se conhece. Às vezes já cruzou com ele pelo caminho, não tem certeza. Então estou na dúvida se eu conheço, né, Jesus ou não. Tá bom. Mas qual é o Jesus que a gente conhece? Que Cristo a gente conhece? Qual é? A gente conhece o Cristo advogado? Jesus foi advogado? Foi? Foi ou não? Não foi. Será que ele intercedeu na questão da mulher que ia ser lapidada? Ele advogou em favor dela? E será que ele falou assim: olha, tira aí a primeira pedra? Eu não sou juiz, não, mas quem não tiver pecado... Jesus é advogado? Jesus vai vir advogando as nossas causas próprias? Será que a gente, no momento de dificuldade, na hora que a gente precisa de um advogado para, né, nos auxiliar de alguma coisa, é a ele que a gente invoca, antes até dos advogados da terra? Que Jesus caminha com a gente? Qual é o meu Jesus? Qual é o Jesus de vocês? Qual é o Jesus que a gente tem? É o Jesus que, quando Pedro arrancou a areia do soldado, ele pôs no lugar e falou: não é isso que eu ensinei. Quando ele fez na cruz, ele foi o maior advogado, que ele falou: perdoa todos, porque eles não sabem o que fazem. Então, assim, que Jesus é esse que a gente tem? O Jesus que perdoa? O Jesus que compreende as pessoas que são agressivas, que corrige elas de forma natural? A gente tem aceitado a corrigenda de Jesus? E aqueles que são feridos, são perseguidos?
Jesus acolhe, independente de quem seja. Jesus não quer o sofrimento de ninguém. Então, qual é o Jesus que a gente se habituou a caminhar? O Jesus mestre, professor, que ensinou inúmeras coisas para todos nós, continua ensinando? Será que o Jesus que a gente tem é o Jesus médico? Jesus foi médico ou não? Foi? Ué, Jesus deu remédio para alguém lá, receitava alguma coisa, dava atestado médico? Hã? Ele é médico? Curou? Curou quem? Que tipo de cura Jesus fez? Paralíticos andaram, cegos voltaram a enxergar, por aí vai. Pessoas com hemorragia, né, foram curadas. Então, assim, leprosos, né, foram curados das suas chagas. Então, a gente primeiro precisa compreender o seguinte: eu entendo e aceito que esse Jesus convive no nosso espaço o tempo inteiro? Comum aqui? Está aqui junto de nós? Jesus está aqui agora, nesse momento? Por que ele está aqui? Como é que a gente tem essa certeza? Um ou dois reunidos em meu nome, eu estarei ali. Então, se a gente está aqui, reunido em nome dele, com um pensamento voltado para as coisas boas, para o amor, para a humildade, para o perdão, né, para o auxílio, para o amparo mútuo, não tem como Jesus não estar presente. Daí, de novo, a gente vai voltar naquela passagem, né? Ó, quando você me curou, quando você me deu o que vestir, quando você me alimentou, quando você me visitou no cárcere, ok? Então, assim, às vezes quando a gente fala assim, olha, quando você me visitou enquanto eu estava preso, às vezes a gente traz na mente aquelas pessoas que estão encarceradas devido às circunstâncias da vida, enfim. Tem gente que consegue, que pode, que vai, que auxilia, que ampara, que visita, tem. Mas não é pura e simplesmente, é mais abrangente esse cárcere, né? É aquele cárcere que a gente tem, mesmo quando a gente teoricamente está solto, porque assim, às vezes a gente está tão preso, ficcionado em algumas situações, que ele é pior do que muitas prisões. Porque um certo filósofo disse assim que, o corpo dele poderia ser preso, mas a mente dele era livre. E se a gente está com a nossa mente acorrentada, presa, aprisionada, fixa em um determinado lugar, a gente não cresce. Se a nossa ideia de pessimismo, se a nossa ideia de medo constante, a gente não vai. Se a gente vai para alguns livros aí, por exemplo, Desobsessão, André Luiz, que trata lá das 10, como se diz, questões assim mais habituais que fazem com que são sinais, melhor dizendo assim, de que a pessoa está sofrendo obsessão, a gente vai vendo que alguns itens passam por essa situação que a gente está falando. Então a gente precisa entender que Jesus é o que a gente quer do nosso lado. Será que a gente quer aquele Jesus que nos carrega no momento de aflição? Talvez isso não faça parte dos evangelhos. É verdade. Ou faça. Mas assim, a gente aprendeu meio que, como é que chama lá a poesia ou a música Pegadas na Areia? Alguém conhece ou não? Já ouviram ou não? Quando a gente se acha aí o dono da verdade, que a gente acha que pode tudo, que sabe tudo, a gente questiona Deus, questiona Jesus, quando a gente olha para a nossa jornada da nossa vida, e a gente nota que nos momentos de aflição, as pegadas na areia foram só um par de pegadas, não tinha 4, não tinha 2 pares, E Jesus disse que caminharia com a gente o tempo inteiro. A gente questiona, poxa, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu estava andando sozinho. Jesus falou, calma aí, irmãozinho. Nesse momento, na verdade, eu só te carreguei, mais nada. Eu não tinha forçazinha para andar. E quantos dos nossos dias tem força para andar? A gente não tem força para sair da cama, a gente não tem vontade de se relacionar com as pessoas, de sair para trabalhar. É uma prisão? É um cárcere? E por aí vai, tantas outras situações. Daria aqui exemplos mútuos. Mas o tema, hoje a gente vai encontrar alguma coisa... Nossa, eu nunca abri tão certo, hein? Ó. Acabei de abrir o livro, vocês viram, estava marcado esse daqui dessa vez, hein? Quem quiser dar uma aprofundada, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Começa assim, ó, item 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ok? Jesus está conosco, sabe das nossas dificuldades, Se a gente tiver por alguma aflição, a gente clama por Ele, E quando a gente fizer isso, Ele vai se aproximar da gente, Ele vai fazer o quê? Nos aliviar.
Nos aliviar significa que ele vai fazer por nós aquilo que é responsabilidade nossa, é isso? Aliviar significa o quê, então? Que ele vai amenizar uma situação. Como é que ele vai amenizar essa situação? Intuindo a gente alguma coisa, nos dando alguma orientação, é isso? Nos fortalecendo, tranquilizando, trazendo paz, fazendo muitas vezes com que a gente consiga respirar direito. É esse Jesus que está andando com a gente? Ou aquele Jesus que a gente só lembra de pedir, 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 quando a gente precisa de algo? É isso? Jesus não é instituição financeira. Nossos problemas estão voltados sempre para isso. A perda de pessoas, falta de trabalho, doenças, né? Dificuldades financeiras. São as maiores aflições que a gente tem. De vez em quando tem gente que acha que perdeu o marido ou a esposa, né? Também é uma aflição, mas às vezes é um livramento. Calma, desculpa, tá bom? Brincadeirinhas à parte. Mas a gente também tem que ter esse pensamento, ok? Porque às vezes a gente pede, né? E as coisas nos são respondidas e a gente não tem a compreensão de entendê-las. Então, essa parte do Evangelho ajuda a gente nisso. Quando a gente desce um pouco, quer ver como a gente não conhece? Quer ver não, né? Só para a gente entender e assimilar bem isso, assim, como é difícil essa compreensão de Jesus, dessa presença dele, né, constante nas nossas vidas. Quando a gente vai um pouquinho para baixo, tem lá no item 3, Consolador prometido, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Então Jesus, lá atrás, preparou os seus discípulos e deixou aí para a posteridade, para a eternidade, né, a fala, né, a descrição de que assim, ó, naquela ocasião, as pessoas não tinham condição de compreender a grandeza de Jesus. Ok? Hoje a gente consegue? Pô, mas já passou mais de 2000 anos, a gente não consegue? Mas, gente, não é possível. A gente não consegue compreender. E se a gente quiser confundir a mente mais ainda, olha só que coisa interessante, confundir a mente, a gente vai para um livro pequenininho, de poucas páginas, né, que chama A Caminho da Luz. Né, quando a gente vai entendendo aí quem é o Jesus, quem é o governador planetário, né, quem é o ser que criou esse orbe, aí a gente vai falando assim, poxa, não dá para mim entender essa dimensão. E aí ele fala exatamente isso, ó, se me amais. O que é o amor, né? Que tipo de amor ele está falando, né? Amor, entre tantos outros fatores, é acreditar profundamente no outro. Porque quem ama não desconfia. Quem ama não tem ciúmes, não tem inveja, não duvida, e por aí vai. Então, se você me ama de verdade, Jesus disse, se você me ama de verdade, segue os meus ensinamentos. Então, tenha conhecimento de tudo aquilo que eu deixei. E é tão fácil, gente. Jesus só deixou 2 exercícios para a gente. Não deixou mais que isso. Eu falo que ele foi super amigo nosso. Porque Moisés deixou para o povo uma missão com 10 itens para a gente seguir. É isso ou não? Cheio de não, né? Os 2 primeiros não, mas de daí para frente, né? Então, como é que era? Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. É isso? E aí depois, só não para baixo, né? Não isso, não aquilo, não aquilo. A gente consegue lembrar de todos esses? Mas está aí, sei lá quantos mil anos antes de Cristo. A gente não conseguiu ainda isso. Aí Jesus, né, ele falou assim, olha, a matéria está difícil, eu entendo. Vamos fazer diferente então? Não é que a gente vai esquecer Moisés, mas se a gente conseguir, ó, dos 10 itens que o Moisés deixou lá para a gente vai seguir pelo menos 2, tá bom? Vamos combinar, gente? Jesus fez um combinado aqui, ó. Vamos fazer isso? Então, assim, ó, primeira coisa, nós vamos amar a Deus acima de todas as coisas
e segundo, ao próximo como a ti mesmo. Se a gente ama a gente tem como amar o próximo. Se a gente não amar a gente não consegue amar o próximo. Não dá, desculpa, a gente não consegue oferecer aquilo que a gente não tem. É meio contrassenso isso. E aí Jesus ainda fala, né, ó, aí está resumido todos os profetas, todas aquelas situações que a gente tem. Então, assim, 160 e poucos anos, quase 170 anos depois, a gente recebeu, né, a doutrina espírita, aniversário, né, do Livro dos Espíritos, em abril, né, 18 de abril. Então, assim, ele é o Consolador prometido, né, que Jesus disse. Ele veio explicar aquilo que muitos de nós, não compreendemos naquela ocasião e continuamos sem compreender nos dias de hoje. Nós não entendemos ainda essa grandeza, né? É muito complexo. Então, assim, vamos trabalhar de uma forma mais resumidinha, né? Mais tranquila, né? Como que é, né? Vamos viver aí com simplicidade, né? Ferramenta inicial para todos nós, perdão. Para com os outros e para com a gente mesmo. Como o colega colocou, na cruz, foi o que ele recomendou. Ele exemplificou, Deus perdoa porque eles não sabem o que fazem. E a gente, né, é o contrário. Senhor, nos perdoa porque eu ainda não sei o que faço. Eu ainda não sei o que faço. Então a gente precisa saber que Jesus é esse que nos acompanha. Porque existe, né, uma forma também da gente aceitar esse Jesus e da gente fazer os nossos pedidos, né? Então a gente tem 3 grandes exemplos, né, dentro das Escrituras, dentro do Evangelho, que serve para a gente dar pelo menos uma olhada para aquilo, ver a gente como é que está a situação nossa, como é que a gente está agindo, como é que a gente está na nossa vida, e aí eu falo, poxa, que caminho que eu preciso seguir? Então, assim, a gente conhece Jesus, tal, tranquilo. Se a gente falou agora há pouco assim, que Jesus mesmo disse, ó, cada vez que a gente auxiliou o outro irmão, foi a mim que vocês fizeram, tudo bem? Tá fácil? E se a gente disser assim, cada vez que eu prejudicar alguém, é a Jesus que eu estou prejudicando? Não está escrito isso. Tudo bem? Mas a gente precisa ser racional. Tudo bem? Se eu encontro Jesus nos necessitados, e eu auxilio esses necessitados, e é dessa forma que eu estou fazendo o Evangelho de Jesus ser verdadeiro, ser vivo, se é ali que eu encontro Jesus, desculpa, não dá para a gente falar que é só dessa parte. Então significa que se eu fizer o contrário disso, se eu falar mal do outro, se eu tentar prejudicar, enganar, derrubar, né, furtar, qualquer coisa desse gênero, eu estou fazendo isso direto para ele. E aí é o Bill que está falando, né? Mas fica uma alusão, fica para a gente refletir, porque a via tem ida e volta. Não dá para a gente pensar diferente. Talvez isso nos auxilie. A gente persegue Jesus? Aí agora, essa pergunta é que não é para a gente responder aqui agora, mas assim, se existe essa questão, se eu persigo alguém, eu persigo Jesus. É verdade ou não? Vocês acreditam nisso ou não? Paulo de Tarso, quem já leu o livro? Paulo e Estevão, alguém já leu? Não leram? A senhora leu? Leu. Que história maravilhosa, né? Abigail, Gesiel, nossa, que família linda, né? Os percalços da vida. Paulo a gente tem aí como, né, um dos primeiros seguidores de Jesus, fervoroso. Só que antes dele encontrar com Jesus, a história foi difícil. Ele perseguiu Jesus. Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ido, mas ele perseguiu o Jesus de uma forma... É um romance, é legal, é tranquilo, que relata a história de uma forma, mas assim, em nome da lei, ele matou, ele jogou aos leões, ele perseguiu. O orgulho dele, e a gente não pode passar por cima disso, fez com que ele perseguisse. Ele falava assim, eu vou acabar com todos aqueles que se dizem cristãos. Que todos aqueles que pensam como ele, ou que querem agir como ele. Porque ele me tirou aquilo que eu mais queria. Talvez um pouquinho difícil para quem não leu o livro, mas fica aqui o convite. São só 500 e poucas páginas, mas dá para ler em bastante tempo.
Até que ele tem esse encontro com Jesus e que por algum tempo ele fica sem visão. Ele persegue Jesus através de uma pessoa, um ser chamado Ananias, que teoricamente tinha plantado no coração da sua amada Abigail a semente de Jesus, o Cristo renovador, que fez com que ela, né, não que ela não o aceitasse, mas fez com que ela passasse o momento mais difícil da vida dela de uma forma tranquila. Quando a gente olha o que aconteceu com Abigail, o que aconteceu com seu irmão, o que aconteceu com seu pai, as cenas que ela presenciou, o que aconteceu com ela mesma, com as doenças, a gente fala assim, meu Deus. Se a gente se colocar na condição de Abigail, cada um de nós, agora passar por tudo isso com a serenidade que ela passou, a gente pode dizer que pura e simplesmente não é só tendo Jesus no coração e na mente do nosso lado, não. É entender o pegadas na areia. É saber quem está carregando a gente no momento de dificuldade. Depois do encontro, Paulo é outro. Do mesmo jeito que ele defendia a lei, ele passou a defender o Cristo. Isso tem um preço muito alto. Fazer com que a gente conheça Jesus, a gente se colocar na condição de quem vai fazer de tudo para conhecer Jesus é fácil. Vivenciar suas experiências é que é o difícil. Porque vivenciar suas experiências coloca a gente numa condição que a gente também vai ser perseguido. A gente também vai sofrer chacota. A gente poderia estar em qualquer lugar nesse momento. Qualquer outro lugar. Mas nós escolhemos estar aqui, ouvindo, sentindo a presença de Jesus. Um outro exemplo, Maria de Magdala. Não vou falar do fim do livro, não, mas fica um encontro bem bonito, tá? De Jesus com Paulo. Mas tá bom. E não está no meio, não está no final do livro, está no meio. Leiam. Vai valer a pena. Maria de Magdala, a mesma coisa. Né? Ela tinha lá uma vida de meretriz e tal, mas ela, né, tinha todas as coisas materiais, mas ela não sentia uma vida próspera, feliz. Ela não era feliz com o que ela tinha. Né? E aí ela fez um compromisso de que se ela pudesse, quando ela escutou falar de Jesus, que ela queria conhecer, que ela queria se aproximar de Jesus. E aí, um belo dia, ela recebe a notícia de que Jesus passaria lá perto da cidade onde ela estava, e ela vai ao encontro de Jesus. Quando ela chega ao encontro de Jesus, as pessoas primeiro, né, tentaram ridicularizar, afastar em função do tipo de vida que ela tinha, e Jesus, quando vê, chama ela pelo nome. Jesus nunca tinha visto Maria. Jesus chama ela pelo nome. Maria fala, nossa, você me conhece? Jesus fala assim, eu conheço todas as ovelhas, pelo seu nome. E ela fala algumas coisas em relação à vida dela, porque ela fala assim, você sabe quem eu sou? Você sabe como eu levo a minha vida, o que eu faço? E aí Jesus pura e simplesmente vira para ela e fala assim, olha, não me importa o que você fez até agora. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente, no ser que você vai se transformar. Ela voltou lá, vendeu tudo que tinha, entregou tudo que tinha e foi seguir Jesus. Mas ela vivenciou o evangelho depois, cuidando das pessoas que tinham, como foi dito aqui também, né, lepra, hanseníase, né? A palavra da época era lepra, né? E ela cuidou deles sem distinção. Ela expôs o seu próprio corpo. Chegou próximo de pessoas doentes. E às vezes a gente não quer se aproximar de alguém que espirra. Tá certo, a gente tem que cuidar da gente. Né? A gente precisa cuidar da nossa saúde. Não é esse o ponto. Né? Não é sobre isso. Mas é a questão da transformação. Porque esse é o verdadeiro ensinamento de Jesus. É o amor. Como Jesus disse, se você me amar de verdade, você vai seguir as minhas orientações. E quando a gente ama Jesus, a gente entende, quando a gente ama de verdade, e se a gente quiser esquecer um pouquinho da religião, a gente quer saber e medir o nosso amor por alguém ou por alguma situação, é saber
o que a gente está disposto a dar em função desse amor. Então, se a gente tem alguém que está prestes a desencarnar, um filho, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe, e a gente virar e falar assim, eu daria a minha vida para que você continuasse vivo e bem. Isso é amor. Porque a nossa vida deixa de ter valor. Não esse valor que a gente diz de dinheiro. Não importa mais o que eu seja. O que importa é a felicidade do outro. Porque foi assim que Jesus viveu. A gente ainda não compreende esse Jesus. Mas a gente está numa escola de aprendizado. Para que com o tempo a gente possa, como ele mesmo, também moldar um pedacinho do Sol e construir um planeta diferente. E para finalizar, faltam 3 minutos, a gente tem uma passagem que fala do cego de Jericó. Bartimeu, cego, não enxergava, começou a escutar pelo vozerio, já tinha escutado falar de Jesus, que Jesus ia passar por ali. É legal a história, quando a gente vai aprofundar, a vestimenta que uma pessoa tinha, a pessoa vivia na miséria, de resto das coisas, enfim. Mendigância pura. E aí, na cabeça dele, só tinha uma pessoa que podia curar ele. Seria Jesus. Ele, então, sai em disparada, tateando, na direção do vozerio para encontrar Jesus. Quando ele se aproxima e vê que a coisa está perto, ele começa a gritar por Jesus, começa a clamar o nome de Jesus. E as pessoas, fica quieto, cala sua boca, quem você pensa que é? Seu cego, você não sei o que, papapá. E quanto mais as pessoas tentavam silenciar Bartimeu, mais ele gritava, mais ele gritava. E por 3 vezes tentaram calar o cego de Jericó, até que Jesus parou e falou, vamos conversar com esse cego. E aí Jesus para na frente dele e Jesus faz uma pergunta para o cego de Jericó, para o Bartimeu. Jesus sabia da condição. As pessoas que tinham essa deficiência, elas tinham uma vestimenta, uma capa, tinham uma condição diferente. Então, não é só por isso que Jesus conhecia. Não dá nem falar os motivos pelo qual Jesus conhecia Bartimeu. Mas assim, ele olhando para aquela situação, para aquela condição, Jesus fez uma pergunta para ele. Vocês sabem o que Jesus perguntou para o cego de Jericó? O que você quer que eu faça por você? Aí os discípulos falam, mas Jesus não está vendo que o cara é cego? Mas você não está vendo que o cara é cego? O cara vai querer enxergar. Às vezes as pessoas têm o que a gente quer, mas a gente insiste em querer algo diferente do que a gente verdadeiramente precisa. Jesus precisava ouvir, sentir o que aquele ser tinha dentro dele. E o que ele responde? Eu só quero enxergar. Eu só quero ver. Eu podia ter pedido umas coisinhas a mais, né? Um bilhete da Mega Sena, um marido, uma esposa, uma família. Ele não tinha nada disso. Ele só queria enxergar, mais nada. Só enxergar. Ele voltou a enxergar? Sim. E o que Jesus disse para ele? Depois. Isso é o mais importante. Isso. A sua fé te curou. A sua força, a sua esperança. Não é a esperança de ficar lá sentado. É o esperançar, né? A sua força de vontade, a sua determinação de sair de onde você estava, por mais que fossem as dificuldades. E assim, eu não posso perder essa oportunidade. Quantas vezes a gente virou para Jesus e falou, Jesus, eu não posso perder essa oportunidade. E se Jesus parasse na nossa frente hoje? O que é que a gente pediria para Jesus? E se Jesus nos atendesse? Qual era a condição para nos atender? A condição imposta só foi dita depois
depois da cura. É isso ou não? Jesus disse que não foi ele que curou, quem curou foi a sua fé, a sua força, a sua esperança, a sua vontade, a sua determinação. O que quer dizer um pouquinho disso? Assim, que nós precisamos correr atrás dos nossos objetivos. Se a gente conhecer Jesus, se a gente aprender sobre os seus ensinamentos, se a gente entender a sua presença nas nossas vidas, se a gente entender um pouquinho do amor que ele tem por nós, é natural que a gente vai conquistar essa confiança, essa certeza de que as coisas se resolvem. E elas vão se resolver. Mas não tenham dúvida, a gente vai precisar pedir. E aí, pedir significa dizer o quê? Para finalizar, que nós sempre seremos atendidos. É verdade isso ou não? É? Alguém disse isso, que a gente sempre vai ser atendido? Hã? Não necessariamente? Não da forma como a gente quer? Hã? Eu sei o seguinte, lá está mais ou menos assim. Como é que tá? Bata, peça e eu bata e eu saberá. Peça e eu atenderei. Tudo aquilo que você pedir em oração, confie, tenha fé. A fé de Bartimeu. E tudo lhe será atendido. Quando? Eu não sei. É um convite, é um compromisso, é uma determinação de cada um de nós. Porque como eu iniciei, qual é o Jesus que a gente tem do nosso lado? Que Jesus eu quero ter na minha companhia. E o que eu mais preciso? Eu tenho pedido para Jesus? Será que ele já não me atendeu nas minhas necessidades? Eu não sei. Como foi dito para Maria, pouco importa o que a gente foi até agora. O que importa de verdade é o que vai ser de cada um de nós depois do dia que a gente encontrar com Jesus, como Paulo se encontrou. E que seja breve. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, envolvidos assim nessa atmosfera bendita, de paz, amor, luz e harmonia. Vamos nesse momento iniciando as nossas vibrações, que são muito mais do que pedidos, são forças realizadoras que vamos gerando dentro de cada um de nós, em forma de luz, que vamos recheando de tudo aquilo que é bom e que é belo, de energias positivas, que serão utilizadas pelos benfeitores do plano espiritual nos locais e junto daqueles que mais necessitam. Essas energias nascem no centro do nosso peito, no mais íntimo de nossa alma, envolvem nosso corpo e espírito. Se espalhando aqui, vai se juntando entre todos nós e vai assim percorrendo todos os ambientes dessa nossa casinha de oração, dessa escola, desse pronto-socorro, dessa casa de oração, desse templo de Jesus. Atravessando as paredes, telhados, vai se juntando com a de inúmeros irmãos que, como nós nesse momento, se encontram em prece, em oração e em vibração. Essa única luz sobe agora rumo ao céu, envolve todo o nosso planeta Terra, que dentro daquilo que nos é possível imaginar, sentir e perceber, vamos vendo totalmente iluminado e sustentado pelas mãos desse Divino Mestre. Que essas energias possam permanecer conosco hoje e sempre. Que essas energias possam tocar o coração e as mentes de todos os seres que vivenciam as suas experiências aqui na Terra, sejam eles encarnados e desencarnados. E que todos, sem exceção, que se aproximarem de nós, possam sentir essa paz, esse amor, essa alegria, essa vontade de viver, essa força, essa fé, essa esperança, essa luz, que nada mais é do que a presença do nosso Divino Mestre Jesus nos nossos corações. Que tenhamos um excelente tratamento na noite de hoje, um bom retorno aos nossos lares, uma semana maravilhosa, repleta de paz, amor, luz, harmonia, de realizações em todos os sentidos da vida. E que possamos assim estar reunidos numa outra ocasião, se assim o Papai do Céu permitir. Muito obrigado pela paciência e atenção de todos. Fiquemos com Deus, com Jesus, fiquemos em paz. Até uma próxima. Obrigado.